Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades, mas também nós veiculamos o Palavra de Honra na TV Artes, Cultura Jaguariúna, TV Sol em Dayatuba, TV Todo Dia em Americana e Rede QDM de televisão em Piracicaba, chega em Santo André, quase ali um pedacinho de São Paulo. Ela também vai para o Sul, Rio Grande do Sul, um pouquinho em Brasília. Nós estamos já espalhando Palavra de Honra pela nossa região metropolitana e mais. No programa de hoje, nós vamos falar de uma ação social importante com o esporte. Eu entrevisto Antônio Chiqueto Neto, o China. Faça um break aqui, a gente volta já. Muito bem, China. Antônio Chiqueto Neto. Neto com 2 T's. Sofisticado isso, né, China? Mas você é conhecido como China mesmo. É verdade. Esse apelido eu tenho desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a jogar basquete, na verdade. E os meninos, meus amigos de escola, de classe, começaram a achar que eu era colinho meio puxado. Aí colocaram o China, comecei a jogar basquete, minha vida foi... Graças a Deus, tive uma vida muito bacana dentro do esporte. E ficou China, saiu no jornal China, naquela época só tinha jornal, né? Só jornal. Então começou a sair China 10 pontos, China 5 pontos, tal, aí foi. E até hoje, com 68 anos, que eu acabei de completar ontem. Parabéns. Agradeço aí nosso Pai aí todo-poderoso, que nos deu essa oportunidade de viver até agora, 68 anos. Eu fico muito feliz, sabe, Thanos, porque a vida é passageira. Passageira. E já faz 68 anos que eu estou passando, então eu estou muito feliz, muito contente. Ô, China, fala um pouco da carreira. Acho que é importante para os nossos amigos que prestigiam Palavra de Honra conhecer o China. Você jogou basquete, foi aonde? Você começou em Jundiaí, não? Comecei em Jundiaí em 1970, na verdade, né? São as competições oficiais. Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Garoto. Na verdade, comecei com 10 na escola, aí a primeira competição oficial que eu fiz era em 1970. Mas você é alto hoje, você sempre foi alto? Não, não sou alto. É que antigamente... Para basquete, não? Não. Basquete é 2,30 hoje, né? Você tem quanto? 1,83. Então, assim, eu sou um cara até relativamente baixo para a modalidade. Mas eu fiz minha vida esportiva, é isso que eu gostaria muito de tratar esse assunto aqui com relação à parte de os pais oportunizarem os filhos para praticar esporte. Seja qualquer tipo de esporte, isso é muito importante. Porque o esporte canaliza a gente para um balizamento muito importante. Mas deixa isso para o próximo bloco. Quero saber um pouco da história do China, porque você fez uma carreira aqui e de repente você vai para os Estados Unidos. Conta isso aí para o nosso ouvinte, para os nossos telespectadores. Na verdade, eu fiz uma carreira esportiva aqui, eu joguei basquete até os 36 anos, e depois me aposentei e me derivei para a parte de professor de educação física, professor de basquete e tudo mais. A minha ida para os Estados Unidos foi uma outra situação. Em 2000 eu passei no processo eleitoral aqui em Campinas, eu fui candidato a vereador. Teve muito voto, China? Na época eu tive muito voto, porque... Quantos votos você teve? 1.130 votos. Ah, é muito Pela voto. primeira o pessoal que era experiente de política, Que partido que era? PPS. PPS. Era de quem o PPS? Na época, o Ciro Gomes era o candidato representante. Nossa, que coisa feia que eu falei aqui. De quem que era o partido, né? Não, de quem não é que era. Mas é assim no Brasil, assim, né? De quem é do Kassab, de quem é do Valdemar. O presidente é o dono do partido. O presidente é o dono. Né? E naquela época, a grande figura do PPS era o Ciro Gomes, que tinha ido para a presidência da República e tal. Aí eu entrei nessa política, eu tive 1.130 votos, quero agradecer muito essas pessoas que votaram em mim, porque era um trabalho assim muito pessoal, né? Não tinha essa mídia que tem hoje, essa divulgação, era uma coisa de amigos, né? De pais de alunos que se propuseram a ajudar. Bacana. A minha esposa, na verdade, a Cláudia, que é a mãe dos meus filhos, também ia para a rua distribuir santinho, era um papelzinho que a gente distribuía. Tinha a cara do China lá. Tinha a cara, meu número. Que número que é, você lembra? 23.500. Olha aí. Era 23.500. 23 era o partido e 500 era o número que eu coloquei no minha... E você fez a campanha em Campinas? Em Campinas, claro, vereador em Campinas. Aí tive 1.130 votos. Daí eu aguardei, foi a campanha que o Toninho se tornou prefeito de Campinas. Eu lembro. Ele ganhou do Carlão Sampaio. Ganhou. Foi uma vitória e tanto pro Toninho. Foi uma virada muito grande, porque era o PSDB com o PT e o Toninho. E você sabe que eu sou amigo,
era amigo do Toninho também e do Carlão Sampaio, né? Aham. Então era uma briga ali, Era né? uma disputa, né? Porque quando eu vinha da faculdade, acho que na época eu dava aula em Americana, no Unisal de Americana, e eu parava numa padaria em Souzas, que ficava na esquina de um posto de gasolina ali, e encontrava o Toninho 10 horas, depois prefeito, 10 horas, lá tinha uma sopa à noite no inverno, que era maravilhosa. E aí, Toninho, tudo bem? Acho que ele governou por 9 meses, né? 8, 10 9 meses. meses. Depois foi Houve assassinado, né? Foi assassinado no até dia 10 de setembro. 10 e 11 foi a foi torre. exato, as Caiu as torres, torres. os aviões nas torres americanas. Então a morte dele ficou meio assim abafada pelas torres. Mas até hoje não encontraram ainda os matadores do Toninho, né? Mas ele era uma grande figura, conhecia muito a cidade. Uma pessoa muito inteligente, muito culta, né? Muito humana. Muito. E eu acabei, né, quando existia uma possibilidade de eu assumir algum cargo no governo do PT. Né? Porque o meu partido naquela época... era do PPS. O PPS, né? Foi pro lado do Toninho no segundo turno. Foi. Né? Então, assim, existia uma expectativa de eu assumir algum cargo municipal. O que você gostaria de assumir numa prefeitura? A parte esportiva, porque eu tinha essa relação com o esporte, né? Eu sou oriundo do esporte, né? Então eu tinha essa possibilidade. Mas daí você sabe como é que é a política, eu também não cobrei nada. Claro. Acabou a eleição, aí meu sogro era vivo na época, falou assim: China, faz o seguinte, você tem 2 filhos pequenos, o Iago tinha quase 5 anos, faltava um mês para 5 anos, e a minha filha tinha 9 anos. Pega seus filhos e vai para os Estados Unidos, cria seus filhos lá nos Estados Unidos. E eu, como sou uma pessoa que obedeço muito às pessoas, que ele era um japonês, um médico assim, fantástico. A Cláudia é japonesa? É filha de japonês. O pai é japonês e a mãe é espanhola. Então você tem os filhos meio orientais. Tenho puxados, tanto o Iago como a Amanda. Então China não está fora. Não está muito fora, não está muito fora do script. Do script. É verdade. Aí eu fui para os Estados Unidos, em 23 de abril. Eu peguei minha família, minha mulher, minha ex-mulher, meus 2 filhos foram para os Estados Unidos. Mas você foi para lá? Tinha green card? Não. Nós fomos lá como turista. Que ano foi isso? 2001. Ainda bem que não era o Trump, hein? Senão você estava frito, hein? Agora eu não chego lá. Estava deportado. Agora eu chego, agora eu sou cidadão, então agora eu consigo entrar. Você é cidadão americano? Sou cidadão americano. Então é China. Agora é China. Chinatown. E daí eu fui para lá, minha esposa na época ela era arquiteta, inclusive foi aluna do Toninho naquela época lá, porque o Toninho era professor da Universidade de Arquitetura em Campinas. Acho que da PUC, né? Da PUC Campinas. É verdade. Aí ela voltou, nós tínhamos que provar que nós tínhamos condições de fazer faculdade lá, ela tinha condição. Quando ela tinha o inglês mais apurado, ela foi para a universidade, fez 4 anos de enfermagem. Olha. Porque naquela época, e isso não muda, e tem uma carência muito grande de enfermagem nos Estados Unidos. Mesmo sendo arquiteta, ela foi para outra área. Ela fez para outra área, o pai era médico, então ela tinha essa ligação dentro da casa, enfim. Era muito inteligente também, aprendeu rapidamente e foi fazer enfermagem. E nesses 4 anos, nós mudamos o visto. É uma coisa que hoje é muito difícil de acontecer. Você chegou como turista? Turista, mudamos o visto para estudante. Então, o visto foi para a Cláudia, para mim e para as 2 crianças. Muda toda a família, né? Ficamos lá 4, 5 anos, ela fazendo a universidade, e depois o hospital, onde nós estávamos lá, contratou ela como funcionária do hospital. Cláudia está lá? Está lá até hoje. E nesse processo, o que aconteceu? O hospital solicitou ao governo americano que ela se tornasse cidadã americana. Entendi. Que o primeiro estágio é o green card. Green card. Então nós tivemos o green card por 4, 5 anos e depois você aplica para a cidadania. Você teve que aprender a cantar o hino nacional. Não, porque tem um exame. Como é que é esse exame? Nossa, esse seu inglês é bom ou é hot dog? Mais ou menos. Me dá um hot dog. Tá. Mas enfim. Mas eu passei no exame, viu? Passou? Passei. Cantou o hino? Não na primeira vez. Sei. Vou confessar que na primeira vez eu tive uma dificuldade. Não vou entrar em detalhes, mas eu fui reprovado no primeiro. Eu peguei um latino, nascido nos Estados Unidos. Lá tem esse problema. As pessoas têm um pouco de preconceito contra as outras áreas. A gente está vendo lá, a gente está vendo o que está acontecendo. Complica um pouco. Né? Aí reapliquei, né? Fiz o segundo exame, no segundo exame não, eu passei no exame. Fez hoje uma eu sou colinha. cidadão, não pode colar. Não pode colar. Não dá. China. Aí eu passei no exame, e agora, em março, eu tenho que voltar, porque vai vencer meus 10 anos de meu passaporte. Daí você eu tenho que renovar para renovar. Tá aí. Tenho 2 filhos lá.
Muito bem. China, no próximo bloco, vamos conhecer o seu trabalho aqui. Vamos. Você faz um trabalho bonito, vamos saber o que você está fazendo aqui nessa área do esporte que é tão importante para tanta gente, né? É o futuro de muitos jovens que às vezes não tem nem eira nem beira, né? O esporte ele acaba levantando as pessoas, né? Quero conhecer esse trabalho a fundo e a gente faz um breve intervalo e volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. De volta com palavra de honra aqui pela Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades também, pela TV Artes, Cultura Jaguariúna, TV Sol Indaiatuba, TV Todo Dia Americana e Rede QDM de televisão. Eu estou conversando com Antônio Chiqueto Neto, que é o China. Eu estou rindo aqui, desculpe os telespectadores, ouvintes, internautas e aquela coisa toda, porque o China estava contando como foi o exame dele, né? Foi complicado, né? Porque teve uma reprova, voltou, mas aí a hora que você pegou lá um bom avaliador... Era um japonês, né? Um americano japonês. E você já tinha um sogro japonês, ficou fácil. Eu era o China, que ele não sabia que eu era o China, mas tudo bem. Mas será aí que... eu passei. Mas ele falava o seu nome? Antônio Chiqueto? Não, Mr. Neto. Mr. Neto. Mr. Neto. Ele How perguntou your aqui, how are your name? Daí você falou, my name is China. Ele não Não, entendeu nada. Não. Naquela época, lá não podia ser o China. Tinha que ser Antônio Neto. Antônio Neto. Tá bom. Mas me conta um pouco da sua atividade. Você faz um trabalho hoje social muito importante. Gostaria de compartilhar com os nossos amigos e amigas que prestigiam a Palavra de Honra. Então, agora, para ser sincero, faz uns 4, 5 meses que eu me aposentei. Porque eu trabalhei muitos e muitos anos. Aposentado tem que ser sincero? Tem que ser sincero. Eu trabalhei com essa criançada há muitos e muitos e muitos anos. Quantos anos, mais ou menos? Olha, até o ano passado eu estava com essa criançada fazendo, na verdade, fazendo basquete com essas crianças, né? Mas... Fazia onde? Onde que você jogava? Então, eu fiz esse trabalho tanto na ABB Campinas, depois eu passei para a Ponte, né? Tá tocando aqui. Não, sou eu. E eu não atendi. Ainda bem. Aí eu fiz esse trabalho durante 7 anos, porque eu voltei para o Brasil agora em 2016. Eu fiquei muito tempo lá, nos Estados Unidos, aí eu voltei em 2016 e falei, o que eu vou fazer no Brasil, né? Falei, vou montar um projeto social, entre aspas, né? Para poder voltar, que eu gosto muito de fazer. Porque não pode parar, né, China? Não pode parar também, vai. Fala, cá entre nós, aposentado, eu já estou chegando lá, hein? Não. Aposentado, se não faz nada, está com o pé lá naquele lugar, você já sabe, né? Não, eu vou fazer umas outras atividades, mas não com a prática esportiva propriamente dita. Tá bom. Porque desgasta, viu? Né? Desgasta. Chega uma hora que você quer convive com o pai, com a mãe, com as crianças, sabe? E às vezes, por incrível que pareça, as crianças até têm uma certa facilidade de nos entender. Mas às vezes o pai, a mãe... Não tem. Não é que não tem, né? Cada um pensa de uma forma, né? E quando essa criança vai para a competição, aí complica um pouquinho. Porque quando está na atividade só recreativa, o pai e a mãe ainda suporta, tá? Ver o garotinho lá... Mas os pais, eles querem que os filhos sejam atletas de verdade? Então, já ganha a primeira proposta, não. Mas quando porque a criança se envolve. O esporte ele envolve demais. Ele é envolvente. E a adrenalina é sempre alta, né? Porque é sempre uma disputa. Então, isso aí acaba saindo do lado daquela coisa. Estamos brincando, mas é um brincar que tem resultado.
E quando você tem um árbitro, por exemplo, é uma situação um pouco mais de jogo, essa criança ela entra de corpo e alma nesse processo e daí envolve família. Aí começa a dar um pouco de problema. Mas voltando ao assunto da criança, o que seria interessante, o que eu gosto muito de conversar sobre isso é criança na escola. Antigamente, nós, na minha época, a gente praticava esporte nas escolas. Não, é verdade. Não tinha o plano B. O plano B era uma coisa muito difícil, porque era clube. E você falou no antigamente, e é bom lembrar, no meu caso era escola pública. Sim. Que oferecia tudo para criança. Sim. Tinha vários campeonatos de escolas públicas. Então, tinha um interesse do Estado, no caso, a proporcionar atividades esportivas, culturais também, mas mais esportiva, para os alunos da escola. Então, havia um entendimento, era uma coisa muito bonita e muito, assim, gratificante, porque a criança ficava, naquela época, tinha 3 aulas de educação física por semana. Hoje parece que nem tem nem mais obrigado a fazer. Nem é obrigado a fazer, né? Pode fazer uma vez. Então, assim, isso você tirou a criança da prática esportiva. Como a criança, no caso, o pai e a mãe, não é sócio de clube, que já é uma coisa um pouco mais cara, elitizado, claro. A criança fica na margem. Então a criança não tem opção de praticar esporte. Esse que é o grande processo que eu acho que nós temos que insistir nisso. O país tem que voltar para esse processo educacional, desportivo na escola. Eu estava, há alguns anos atrás, você lembra quando o Pelé foi ministro dos esportes? Dos esportes? Eu fui numa coletiva com o Pelé, então tinham vários, o pessoal da Band, você imagina, já faz muitos anos, eu era mais jovem, né? E eu fiz essa pergunta para o Pelé. Pelé, será que não é possível voltar com os torneios escolares e tal? Tinha muito disso, né? Campeonato até de futebol de salão, basquete, vôlei. Era um negócio que a gente descobria talentos ali, né? Aí você sabe que ele respondeu rapidamente e virou um troço, já fizeram outra pergunta, e eu até hoje eu penso nisso. Quer dizer, essa coisa que você está falando, China, é tão importante e nós estamos jogando fora, nós vamos perder gente para as drogas porque não tem esporte. Estamos perdendo, né? Então, isso é um negócio muito sério. A gente teria que fazer uma campanha gigantesca para poder falar, olha, o esporte é importante, pratique na sua escola, vamos fazer a velha rixa entre municípios, né? Trazer isso de novo para as escolas. É fundamental, China. Então, como é que funciona um pouquinho nos Estados Unidos? Porque a criança dos Estados Unidos, ela entra às 7 horas da manhã na escola e ela sai às 2 horas da tarde, ou até um pouquinho mais. Quando a criança tem alguma atividade extra, ela sai às 4. É a história da criança em período integral. O nosso país, infelizmente, ou a criança estuda de manhã, ou ela estuda de tarde. Então não dá para você fazer essa atividade esportiva e cultural. Eu gostaria muito de salientar isso também. A cultura precisaria entrar nesse processo. Então qual é o meu grande sonho se um dia eu tivesse a condição de ter um poder de mudar na cidade esse motivo educacional? É fazer com que a secretaria, que na minha verdade não seria a Secretaria de Educação, seria a Secretaria de Ensinamento. Porque educação se aprende... Você mudaria. Então nós estamos aqui... Já começamos no título. Porque quem educa é pai e mãe. Nós, professores, nós ensinamos as crianças. Você como professor... escolaridade, né? Nós damos educação em casa. Conhecimento. Ali você ganha a escolaridade. Sim. Né? Então, assim, quando você tiver um processo que você tenha a criança, quem tem a criança? É a Secretaria de Educação, no caso do Brasil. Tá? Essa criança está dentro da sala de aula. Ela podia, depois da sala de aula, fazer uma atividade esportiva e cultural. Então, o que você tem, na minha sugestão, unir essas 3 secretarias numa secretaria só, onde você teria um pensamento só e uma execução só. Porque quando você divide Secretaria de Esporte, Cultura, Secretaria de Educação, cada chefe de cada secretaria tem uma visão daquela atividade. E você dispersa e você não tem um aluno na sua mão. A escola tem um aluno dentro da escola. O que nós precisamos é isso, ter a criança, temos a quadra, faríamos ali atividade esportiva, quadra, campo, whatever, né? E também faríamos a parte cultural. Você toca violão, você faz capoeira. Capoeira não é uma atividade, balé não é uma atividade esportiva no sentido do esporte, é na arte da cultura.
Então, assim, você podia assim, fazer uma união dessas 3 modalidades, no caso educação, esporte e cultura, num local só, você ia ver que nosso país ia, assim... Decolar, né? É uma coisa Decolar. impressionante. Porque, olha, o nosso basquete é efêmero, né? Uhum. Acontece de vez em quando, aparece lá um time bom. Tudo é por época, né? Mas não tem continuidade as coisas, né? Voltando ao assunto, nós perdemos o tempo. Nós fizemos no Brasil, presta atenção, nós fizemos uma Copa do Mundo de futebol. Pois é. Construímos vários e vários estádios que hoje até dizem que tem estádio que nem usa mais, né? Então, assim, poderíamos agregar tudo isso. Fazemos campeonatos pan-americanos, por exemplo, e outras, Olimpíadas, e outras. Claro. Só que a gente não aproveita, não deixa legado. Faz uma coisa momentânea, aquela coisa maravilhosa, entre aspas, acabou a atividade e não trouxe nenhuma coisa em benefício das crianças. Fica um elefante branco ali no meio da cidade, né? Parado, né? Que coisa triste. Precisaria mudar essa cultura do nosso povo, trazer com que as crianças participassem da parte esportiva dentro das escolas. E a escola pública, tem escola pública municipal, tem escola pública estadual. Então a criança tem contato com as escolas, verdade. Ou seja municipal, ou seja estadual. Tá aí a ideia do Antônio, é Antônio ou Chiqueto. Antônio? Antônio Chiqueto. Tem circunflexo? Porque tem o José também, que eu até... Antônio, porque é muito nome, né? Antônio José, Então, Chiqueto Neto. Como dizem os americanos, Mr. Neto. Mr. Neto, que na verdade é o China. Tá dado o recado, né, China? Obrigado pela oportunidade de falar, mas esse é o assunto. Você perguntou o que eu estou fazendo agora, né? Isso. Eu trabalho com as crianças na Casa de Jesus. A Casa de Jesus tem um projeto educacional, inclusive voltado à escola pública da Vila Brandina, onde a gente vai lá, pega essas crianças, traz aqui para Ponte Preta, Paineiras, damos atividade esportiva para elas ali, são 60 crianças, né? E das sextas-feiras das 8 às 10 e das 14 às 16 horas. Então esse trabalho eu continuo, esse trabalho é um trabalho voluntário que eu faço, que eu tenho o maior prazer, coordenado pelo professor Wilson, que é um grande batalhador também. Então esse é um trabalho educacional que a gente faz, que é um apoio que a gente dá para essa escola da Vila Brandina, para levar as crianças para dentro do esporte. Para quem nos vê em outros locais do Brasil, é a Casa de Jesus aqui na Campinas. Cidade de Campinas, estado de São Paulo. China, muito obrigado, viu? Obrigado por estar aqui. Eu quero agradecer de coração, parabéns pela sua estrutura aqui, que você tem muita Gostou da Vila dos Pássaros? Muito bacana. Que bacana. Fique com Deus, muito obrigado pela oportunidade. E criançada, vão praticar esporte. O esporte é educação. Então fala para eles ali, não é? Vão praticar esporte, não deixe de praticar esporte, tá bom? Um beijo do China. Obrigado, China. Querido, um abraço. Obrigado pela sua audiência e semana que vem a gente se fala e se vê aqui no seu canal de TV.